Provérbios, capítulo de número 11. Provérbios 11, e depois nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 9. Provérbios 11, 30. Quem encontrou, diga amém. Provérbios 11, 30, a Bíblia vai dizer assim: o fruto da justiça é árvore da vida, e toda pessoa que conquista, que ganha almas, sábio é. Diga comigo, aquele que ganha almas, sábio é. Diga, aquele que ganha almas, sábio é. Agora abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 9. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 19. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E me fiz como judeu, para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E o faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Presta atenção. Em Provérbios, a Bíblia diz que aquele que ganha almas é o quê? Sábio. Agora, Paulo escrevendo aos Coríntios, Paulo falando com a igreja de Corinto, Paulo, ele fala do versículo 19 ao versículo 22, que ele se fez livre para ganhar todos aqueles que são servos. Diz, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo para ganhar ainda mais. Fiz-me judeu para ganhar os judeus. O texto diz que ele também se fez como estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estavam debaixo da lei. Fez também-se como se estivesse debaixo da lei, fora da lei, para ganhar os que estivessem sem lei. A Bíblia diz que ele também se fez fraco para ganhar os fracos. Observe, qual é o verbo que se repete o tempo todo aí? Qual é o verbo? Qual é o verbo? Ganhar. Olha só, fiz-me servo para ganhar, fiz-me judeu para ganhar judeus, fiz-me como estivesse debaixo da lei para ganhar os que estão debaixo da lei, fiz como se estivesse sem lei para ganhar os que estavam sem lei, fiz-me de fraco para ganhar os fracos. A Bíblia diz em Provérbios 11 que aquele que é sábio, ele ganha almas. E aqui Paulo fala sobre ganhar. Então deixa eu te dizer uma coisa. Quem é sábio, ganha. Quem é tolo, bate de frente. Aprendeu? Quem é sábio, ganha. Quem é tolo, bate de frente. Paulo está dizendo o tempo todo que ele fez de tudo para ganhar as pessoas. Ganhar as pessoas. Não bater de frente com as pessoas. A Bíblia não manda você bater de frente com as pessoas. A Bíblia manda você ganhar as pessoas. E como é que eu ganho as pessoas? Se você quiser ganhar as mãos das pessoas, e aí quando eu digo mãos, eu falo a companhia, o trabalho, a prestação de serviço. Se você quiser ganhar as mãos das pessoas, você precisa ganhar primeiro o coração das pessoas. Porque se você ganhar o coração das pessoas, você ganhou aquela pessoa. Ela estará com você para tudo. E eu e você precisamos entender isso. Agora, como ganhar
o coração das pessoas? Como que eu ganho as pessoas? Eu ganho as pessoas quando eu compreendo o porquê as pessoas fazem o que elas fazem. Isso é extremamente importante, eu entender isso. Quando eu entendo o porquê as pessoas fazem o que elas fazem, isso é a chave. Eu passo a entender que não existe pessoa errada. Existe pessoa certa, atuando no lugar errado. Em qualquer área da vida, seja na igreja, seja no trabalho, não existe pessoa errada. Deus não fez ninguém errado. Deus fez todos nós de uma maneira correta. O que existe é pessoa errada no lugar errado. Isso vai me poupar muita coisa. Quando eu entendo que eu tenho que ganhar pessoas e não bater de frente com elas, eu começo a virar a chave na minha cabeça. E como é que eu viro a chave na minha cabeça? Eu viro a chave quando eu entendo que eu não tenho que mudar a ninguém. Entenda isso. Grande parte das pessoas vem até a mim e diz: pastor, ore comigo, me ajude a orar, para que Deus mude meu filho, para que Deus mude minha esposa, para que Deus mude meu marido, para que Deus mude os meus pais. A Bíblia não manda você mudar o próximo. Em Mateus capítulo 19, versículo de número 9, Jesus, aliás, 19, Jesus manda você amar ao próximo. Ele não manda você mudar o próximo. E nós queremos mudar as pessoas. Gente, comemos. Eu tenho dificuldade de mudar a mim. Eu vou mudar os outros? Se mudar as pessoas fosse tão fácil, o primeiro que eu gostaria de mudar nessa terra seria eu. Se você não consegue, você consegue mudar você. Mas é muito difícil. Você sabe dos desafios que você tem para mudar hábitos na sua vida. Se você tem essa dificuldade de mudar você, você quer mudar os outros. Nós queremos mudar as pessoas, mas a Bíblia manda nós amá-las, amarmos a elas como elas são. E o que é amor? 1 Coríntios capítulo 13. Se você está em Coríntios capítulo 9, é só uma página adiante. Paulo, ele fala do amor. E o versículo 4, ele diz o seguinte: porque o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se soberbece, o amor não se porta com indecência, o amor não busca seus interesses, o amor não se irrita, o amor não suspeita mal, o amor não folga com justiça, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor nunca falha. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 13, fica uma pergunta: amor é um sentimento ou amor é um comportamento? O que você entende aí? Tudo suporta, tudo crê, tudo sofre. O que mais? Não se folga com a injustiça, não se porta com indecência, não suspeita mal, tudo espera. Isso é sentimento ou é comportamento? Isso é sentimento ou comportamento? Comportamento. A Bíblia está dizendo que é um comportamento. Por isso a Bíblia diz em Lucas capítulo 6, versículo 27, que o que eu tenho que fazer com os meus inimigos? Que eu tenho que amá-los. Aí quando você leva o amor pelo lado sentimental, você entra em parafuso. Você fala: como é que eu vou amar alguém que está fazendo isso e isso comigo? Como é que eu vou ter esse sentimento? Então não é sentimento, é comportamento. E é o que a Bíblia nos manda, é o que a palavra de Deus nos ensina. E aí você começa a lidar com um monte de gente. E você começa a perceber que as pessoas são extremamente diferentes uma das outras. E daí você está lidando com uma pessoa que é extremamente mandona.
Quem conhece alguém que é mandona ou mandão? E daí você começa a lidar com uma pessoa que é extremamente mansa. Quem conhece alguém muito manso? E daí você começa a lidar também com alguém que é extremamente sistemático. Nossa, não vamos fazer dessa forma, porque fulano, ele é cheio de sistema. Ele é sistemático. Quem conhece alguém assim? E daí você começa a lidar com alguém que é extremamente divertido em tudo. Ele perde a amizade, mas ele não perde a piada. Quem conhece alguém assim? Então parece que vocês conhecem bem de pessoas. Parece que vocês convivem com muita gente. Sabe o que é isso? Isso se chama comportamento, perfil comportamental. Como é que nasceu, pastor? Sabe, os gregos, eles criam que o fogo influenciava as pessoas, tornava as pessoas mandonas. Pessoas que moravam perto de vulcões, eles acreditavam que eles tinham um temperamento mais forte, enquanto aqueles que moravam perto do ar, aqueles outros, eles se comportavam de uma outra forma. Eles criam que a água influenciava o comportamento das pessoas, tornando as pessoas mais mansas, mais tranquilas. Eles acreditavam que a terra influenciava as pessoas. Porém, mais tarde, Hipócrates, ele traduziu isso que os gregos acreditavam, ele colocou isso de uma forma mais interessante, chamando-os de temperamentos coléricos, sanguíneos, fleumáticos e melancólicos. Mas o que me chamou muito a atenção e me fez apaixonar por esse tema, e há anos eu estudo sobre isso, e tenho 2 formações em análise de comportamento, diz que foi o Dr. William Masterson, um psicólogo que atuou em uma guerra, e ele, ao descrever o ser humano, ele percebeu que o ser humano tinha 4 tipos de comportamentos diferentes, e ele os denominou como dominância, influência, stability no inglês, de estabilidade ou segurança, e cautelosos. Esse Dr. William Masterson, ele criou o polígrafo. Lembra do polígrafo? O detector de mentiras. E ele também foi o criador daquela personagem, a Mulher Maravilha. Lembra que a Mulher Maravilha, entre os super-heróis, você lembra qual é o superpoder que ela tem? Lembra? É um laço. E quando ela laça a pessoa, é o laço da verdade. Tem tudo a ver com o polígrafo. Isso me chama muito a atenção. Por que me chama muito a atenção? Porque nós somos esses 4 tipos de pessoas. Nós temos esses 4 comportamentos dentro de nós. E aí a Bíblia diz que eu não tenho que mudar você. Eu tenho que amar você do jeito que você é. E quando você começa a ler a Bíblia, você começa a perceber que os profetas, os apóstolos, os homens e mulheres da Bíblia, eles passavam por esses perfis. E quando eu começo a ler a Bíblia, eu percebo isso claramente. Eu percebo na Bíblia um Paulo que era objetivo, franco, falava na cara o que tinha de falar. Eu leio na Bíblia um Pedro que era extremamente focado em relacionamento. Negócio de Pedro, ele era muito impulsivo, tomava decisões precipitadas. Lembra que quando todo mundo estava no barco, e eles não estavam entendendo no meio do nevoeiro, aquela tempestade, eles pensavam que era um fantasma, e alguém disse, não, é Jesus. E Pedro disse, se é o Senhor, então manda eu ir até o encontro. Lembra que ele foi aquele que andou sobre as águas? Mas eu vejo na Bíblia também um Moisés, completamente inseguro, quando Deus o chama, ele não tinha segurança. E eu vejo também um Abraão, extremamente cauteloso. E eu vou mostrar isso dentro da Bíblia. Sabe, quando eu olho para essas pessoas, eu vejo que tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você. E eu gostaria de falar sobre isso. Como, pastor, eu discipulo, como eu lidero, como eu convivo
com pessoas do fator D, pessoas que são dominantes. Como é que eu reconheço essas pessoas? Bom, vamos lá. O que é uma pessoa do fator D? É uma pessoa focada em resultado. O apóstolo Paulo, ele era esse tipo de gente. Como é que eu reconheço essa pessoa? São pessoas que estão o tempo todo com pressa. Você conhece alguém assim? Que tudo é para ontem. Eles falam muito rápido. O foco deles é resultado. E o que eles têm de falar, eles falam na cara. Eles não mandam recado, não. Quem conhece gente assim? Esse é o tipo de gente do fator D. O apóstolo Paulo, ele era assim. Paulo, o que ele tinha de falar, ele falava desse jeito. Tanto é que lá em Atos 15, Paulo e Silas, aliás, Paulo e Barnabé, os dois têm uma contenda tão grande que eles se separaram. Em Gálatas, capítulo 2, quando Paulo estava em Antioquia, versículo 11, ele fala que resistiu Pedro na cara. Eu tive que resistir Pedro face a face. Eu tive que resistir ele na cara. Paulo fala isso, porque Pedro era tão focado em relacionamento que ele queria agradar todo mundo. Ele queria agradar os gentios comendo com eles. Quando os judeus chegavam, ele saía e ficava com os judeus, como se não tivesse nada a ver com os gentios. E Paulo dá uma dura nele. Depois você lê aí Gálatas 2:11 em casa. Então essas pessoas, elas estão sempre com pressa, com resultado, foco no resultado. Quando você liga para ela, fala: oi, meu amigo D, eu preciso de você hoje à noite para uma reunião. Sabe o que ele te pergunta? Para fazer o quê? Porque o foco dele é o que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer? Esse é o foco dele. Agora, como é que eu ganho essa pessoa? Pastor, como é que eu faço essa pessoa gostar de mim? De que maneira? Se você conhece alguém assim, e você quer se dar bem com essa pessoa, vá direto ao ponto. Nada de rodeio. Seja objetivo. Seja franco. E você vai ganhar essa pessoa. Esse é o tipo de gente que quando vai fazer compra, sabe como é que eles compram? Eles compram pela urgência. Eles vão comprar um celular. Eles chegam na loja, aí vem a vendedora. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Tem esse modelo, esse aqui, minha filha, não, pode parar, minha filha, eu quero esse aqui, por favor, estou com pressa, me dá aí. Você conhece gente assim? Eles agem dessa forma. Porque eles querem objetividade. E se você for devagar, você vai ter problema com eles. O que eles gostam? Sabe do que eles gostam? Eles gostam de desafio. Eles gostam de liderança. E é o tipo de gente que você não pode deixar parado. Eles precisam estar o tempo todo ocupados. Porque o tempo todo eles querem estar fazendo alguma coisa. Eles não aguentam ficar quieto. Se você quer perder essa pessoa, deixa ela quieta. Você vai matá-la, porque ela precisa estar em movimento o tempo todo. Eles gostam de desafio. Quanto pior, melhor. Ah, isso aí é difícil? Falou que é impossível? Deixa comigo. Eu lembro, tinha uma menina que trabalhava conosco. Ela não está mais, ela está morando fora, Nayara. Vocês lembram da Nayara? E eu fiz a leitura do perfil comportamental da Nayara e eu vi que ela era D. E a Nayara trabalhou um tempo com celular, vendendo celular, trabalhou em algumas lojas, e depois ela veio trabalhar com a gente. E eu estava negociando um celular. E eu tentava negociar o preço com a loja que eu tinha achado pela internet, mas eu não conseguia. Eu virei para a Nayara e falei assim: Nayara, deixa eu te dizer uma coisa. Estão pedindo isso aqui no celular. E na internet é outro preço. Eu duvido, Nayara, que você vai lá e consegue comprar por esse preço. Ela falou: ah, duvida? Então deixa eu ir lá agora, faz favor. Eu falei: então vai. 15 minutinhos depois: pastor, qual que é o número do seu cartão de crédito? O negócio está fechado, só quer em quantas vezes? Eles são motivados por desafio. Desafio.
Eles gostam de desafio. Esse tipo de gente, eles o tempo todo, eles estão em busca de desafio. E o que eles mais detestam e com quem eles têm dificuldade de lidar? Eles têm dificuldade de lidar com gente lenta. Eles não suportam gente devagar. Eles quase morrem. Se você colocar ele junto com uma pessoa devagar, ele dá um troço, ele não aguenta. E aí a gente tem que trabalhar isso muito neles. Por serem assim, tudo, eles também têm uma macrovisão. Eles batem o olho num lugar assim, eles enxergam todo. E aí eles pensam que todo mundo é igual a eles. E aí eles querem rapidez, velocidade. E quando eles têm que tomar decisão? Eles são rápidos. E eu digo uma coisa para vocês, eles são racionais. E missão dada é missão cumprida. Doa a quem doer. Eles vão lá e eles fazem porque tem que ser feito. Só que eles precisam de ajuda. Porque eles têm dificuldade de ouvir as pessoas. É o tipo de gente que pouco ouve a gente. Eles já têm o jeito deles, é o jeito deles, e às vezes se dá mal com isso. Porque é tudo para ontem, tudo muito rápido, e com isso, às vezes, eles se tornam impacientes e são, às vezes, competitivos demais. Pastor, me diz uma coisa, e como é que eu conheço uma criança assim? As crianças também têm? Tem. Como é que é uma criança Como é que é uma criança dominante? É muito simples, é muito fácil. Observe quando elas estão brincando. A brincadeira tem que ser do jeito dela, se não for, parou. Quem tem filho assim? Vai brincar com as crianças. Não, tem que ser do meu jeito. Não, desse jeito eu não brinco. Porque tem que ser do jeito delas. Pastor, eu tenho um filho que ele é desse jeito, ele é muito agitado. Eu digo, não diga que seu filho é agitado. Você precisa canalizar essa energia dele, porque o seu filho, na verdade, é um grande empreendedor. Amém? Comece a trabalhar empreendimento nele desde criancinha. Desde criancinha. Comece a negociar com ele, ensiná-lo. Você vai ver em quem ele vai se tornar. Mas existe outro tipo de gente. Existem pessoas do fator I. E quem são pessoas do fator I? São pessoas influentes. Influência. Como é que essas pessoas são, pastor? Essas pessoas são muito divertidas. É o tipo de gente que fala assim, ó, está conversando. Você conhece gente que fala com as mãos? Ele não consegue falar, ele fala o tempo todo gesticulando. É o tipo de gente que conhece alguém ali na esquina, 5 minutos depois ele chega com a pessoa e diz, fulano, deixa eu te apresentar aqui meu amigão, cara top das galáxias. Ah, é? Não, esse aqui, ele é isso, aquilo outro. Rapaz, mas tem quanto tempo você conhece ele? Não, conheci ele agora, mas é gente boa, pode acreditar. É o tipo de gente que faz amizade com todo mundo. E de uma maneira assim, chega e vai conversando com todo mundo. Mas eles também, por onde passam, você conhece eles, que eles vão deixando as coisas tudo espalhadas. Você conhece gente assim? Por onde passa, vai ficando espalhado. Eles são assim. Ah, lembra do perfil dominância? O Paulo, quando você liga para ele, para falar, olha, eu tenho uma reunião hoje à noite, preciso de você, ele te pergunta o quê? Para fazer o quê? Quando você faz o mesmo telefonema para uma pessoa do perfil I e diz, eu preciso de você hoje à noite, sabe qual é a pergunta que ele faz? Quem mais vai? Ele não quer saber o que vai fazer, ele quer saber quem vai. Porque ele é movido por relacionamento. É a base dele. É a base dele. Quem era assim? Pedro. Pedro, ele não pensava para falar. Ele era tirado o tempo todo. Gente, e o dia? Quem leu na Bíblia que Jesus curou a sogra de Pedro? Quem leu na Bíblia essa passagem? Você lembra como é que foi isso? Jesus e os discípulos estavam indo para um determinado lugar. De repente, Pedro fala, gente, eu estou com fome, quem mais está? Ah, eu também estou. Então eu vou ali na casa da minha sogra. Ele chega com aquele monte de gente na casa da sogra, sem falar nada. É o I. Ele é desse jeito.
Não avisa nada. Por quê? Não, onde come um, come 10, come 20, come 30. O negócio é a festa. Gente, não é a comida, é estar junto. O negócio não é comida, é uma desculpa para a gente estar conversando, para a gente estar se falando. Sabe, eles são dessa forma. Agora, o que eu preciso fazer, pastor, para me dar bem com eles? O que eu preciso fazer? Primeiro, sabe o que você precisa fazer com esse tipo de gente? Você precisa deixar falar. Eles precisam falar. Outra coisa, tenha bom humor. Porque se você não for de bom humor, você não vai se dar bem com eles. E outro ponto, para você encontrar com esse tipo de gente, você precisa ter tempo. Porque eles começam a falar de uma coisa, eles mudam para outra, muda para outra, muda para outra, muda para outra. Eles não param. Observe que eles começam a falar um assunto e imediatamente, a hora que você vai dar a resposta para ele daquele assunto, ele já está falando outro. Alguém conhece gente assim? Diga eu. E como é que eles fazem compra? Aí eles vão comprar um celular. Eles chegam lá, nem vai comprar celular, entrou na loja. De repente ele chega em casa bravo. Ô fulano, o que foi? Não, comprei esse celular. Ah, mas você está insatisfeito com ele? Não, é que eu comprei. Mas como é que você comprou esse celular? Não, sabe o que é? Ô, pensa num vendedor gente boa. Eu gostei demais dele, fui e comprei o celular. Você conhece gente assim? Ele não compra porque precisa. Ele compra porque o vendedor é gente boa. Pastor, como é que eu lido com essa pessoa, pastor? Como é que eu lido com ele? Primeiro, o que ele gosta? Eles gostam de reconhecimento. Quando eles fizerem alguma coisa, você chega para ele e diz, você é o cara. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai melhorar no outro dia, para tentar te agradar ainda mais. E é o tipo de gente que, se você puder reconhecê-lo publicamente, aí que ele vai se esforçar mesmo. Agora, se você chamar ele num cantinho e falar assim, valeu, viu, obrigado, tá bom. Ele sai dali e fala, ninguém me valoriza nesse lugar. Eu não tenho valor aqui para ninguém. Ele precisa de reconhecimento. Ele precisa de reconhecimento. Mas o que eles não gostam? Eles não gostam de detalhes. Eles têm dificuldade com detalhes. O que eles também não gostam é de rotina. Fazer todo dia a mesma coisa. E o que eles mais detestam na vida? Solidão. É o tipo de gente que quando vai almoçar sozinho, eles quase morrem, porque eles não conseguem almoçar sozinho. Se eles vão num restaurante, chega lá, não conhece ninguém, vê uma mesa com alguém, posso sentar aqui com você? Porque eles gostam de falar, eles gostam de fazer amizade, eles gostam de conversar. Pedro, ele era deste jeito. E como que eles tomam decisão? Eles tomam decisão de uma forma clara, porém emocional. É o tipo de gente que quando tem que demitir alguém, demite chorando. Porque ele gosta demais das pessoas. Ele fez relacionamento com elas. Pastor, mas o que ele precisa de ajuda? Precisa. Como? Eles, por gostarem muito de falar, na célula, eles não deixam ninguém falar. Só eles falam. É assim na sua célula? Tem alguém lá assim? Ele fala o tempo todo, ele monopoliza a conversa. E é o tipo de gente que precisa de ajuda, porque eles também não têm foco. Eles começam uma coisa, começa outra, começa outra, e no final, ele está fazendo um monte de coisa e não está fazendo nada. É o tipo de gente que ele está trabalhando, passa um mosquito. Se você fala para ele assim, fulano, vai ali no centro da cidade e resolve isso para mim. Ele para ali na ponte, conversa com um, para na passarela, conversa com outro, no sinal, conversa com outro, cumprimenta o cara do posto, troca uma ideia com ele. Quando ele chega lá no lugar, o que eu vim fazer aqui mesmo? Eles precisam de ajuda com relação a foco, porque eles esquecem rápido. Pastor, e como é que eu conheço uma criança com o perfil I? Como é que essa criança é? É simples. Ela está o tempo todo fazendo gracinha e tentando chamar atenção, porque o I é assim. Mas a Bíblia também nos fala de um homem chamado Moisés. E Moisés, quando eu faço a leitura dele, eu percebo que Moisés, ele era do fator S, de stability.
de segurança. Ele era uma pessoa completamente voltada para a segurança. E como é que eu reconheço essas pessoas esses? Primeiro, eles têm um tom de voz muito tranquilo. E quando eles falam, parece que transmite uma paz tão grande que não dá nem vontade de sair desse tipo de gente. Você conhece alguém assim? Tranquilo, fala suave. O tipo de gente assim, completamente discreta. Quando ele é muito S, quando ele vai andar, ele arrasta até os pés assim. Ó. Observa. Toda pessoa que arrasta os pés tem um tom de voz baixo. Você conhece alguém assim? Esse tipo de pessoa, quando eu falo que Moisés me lembra eles, por quê? Porque em Êxodo 4, capítulo 1, capítulo 3, Deus se revela para Moisés na sarça ardente. Deus entrega uma revelação poderosa para Moisés. E no capítulo 4, no versículo 1, Deus fala, agora vai lá, Moisés. E Moisés diz, Senhor, eles não me ouvirão. Eles não me ouvirão, Senhor. Versículo 10, ele diz, Senhor, eu não sou eloquente, eu sou pesado de língua. Versículo 13, ele diz, Senhor, manda outra pessoa no meu lugar. É o tipo de gente que sabe fazer, faz bem, mas não tem segurança para fazer. Ele não tem segurança. E às vezes você fica bravo com ele. Por quê? Porque ele não tem segurança. E o que eles mais gostam? Como é que você pode agradar e como é que você pode ganhar o coração dessa pessoa? Primeiro, sabe o que você precisa fazer? Proporcione a eles um ambiente seguro. Por falar em ambiente seguro, quando você liga para eles e diz assim, olha, eu tenho uma reunião hoje, eu preciso de você hoje, às 10 horas ou 8 horas da noite. Lembra o que o D fala? Para fazer o quê? Lembra o I? Quem vai? E o S, sabe o que ele pergunta? Aonde? Ele está preocupado com o lugar. Se o lugar transmite segurança. Segurança. E segurança eu falo num todo. Ou seja, eles precisam de segurança para agir. Esse aqui é o tipo de gente que quando vai comprar o celular, ele compra. E aí chega em casa falando, mas estou insatisfeito com esse celular. Por que você comprou? Eu fiquei numa dó do vendedor. Ele compra porque ele fica com dó dos outros. É o tipo de gente que mais se preocupa com os outros do que com ele. Ele sempre está servindo, ele sempre está abrindo mão, ele sempre está deixando para o outro. Não, por mim não, gente, não se preocupa comigo não. Se sobrar, tudo bem. É o tipo de gente de apoio. É o tipo de gente que se você colocar ele para fazer as coisas na linha de frente, ele não quer. Ele não quer aparecer, ele quer ficar na dele. E o interessante também é que ele ama demais servir os outros, mas ele não se preocupa tanto com ele. E por isso, muitas vezes, eles entram numa zona de conforto. Aonde eles estão, eles simplesmente se acomodam ali. E os anos passam e para ele aquilo está bom. Não, tá bom, tá legal. É o tipo de gente que você precisa empurrar. Você precisa falar, cara, não, vamos. Olha, você tem tanto potencial. Deus tem te abençoado. Mas ele se acomoda. É uma característica deles. Sabe o que eles mais detestam? Mudanças bruscas. Se você chega para ele e fala assim, olha, a gente precisa mudar isso aqui agora. Ele fala, você ficou doido, isso aqui você tem que me avisar que pelo menos 3 meses de segurança. É muito interessante os pastores aqui da igreja. Quando eu ligo para um D, fala assim, olha, aconteceu um problema comigo, eu não vou chegar no culto hoje, você prega? O D vira para mim e fala assim, pastor, demorou para ontem, pode deixar. Eu ligo para um S e falo, olha, eu preciso de você para pregar hoje. Não, mas como assim? O senhor não me falou nada assim? Não, isso só me pegou de surpresa. Você entende como é que as pessoas funcionam? Você está entendendo o quanto que é importante saber? Está entendendo?
o quanto você pode pegar isso para a sua vida, na sua casa, no seu local de trabalho, na fé, no seu discipulado, na sua liderança. Você falar essa linguagem. Quando eu falo dos S's, uma coisa que muito me chama a atenção neles é que eles são tão emocionais, mas tão emocionais, que quando você for dar um presente para essa pessoa, não importa o valor. O que importa é a emoção que aquele presente carrega. Olha, lembrei de você, quando eu estava lá em São Lourenço, sul de Minas. E aí eu trouxe essa água para você. Não é a água, é o fato de ter se lembrado dele. Eles são assim, emocionais. Toda a história tem algo emocional. Quando você vai à mesa de uma pessoa dessa, está sempre cheia de fotos. Fotos que mostram lugares. Porque aqueles lugares trazem lembranças. São carregados de emoções, como diz nesse tocante aí, né? Mas uma coisa me chama a atenção. Lembra do D? Você vai direto ao ponto para se comunicar com ele. Já os S's, você não pode ir direto ao ponto. Se você quer falar alguma coisa com ele, você precisa rodear. Começa, não, vai contando uma historinha, tarará, para depois você ir. Se você fizer isso com uma pessoa do perfil dominância, acabou, problema na hora. Mas esse tipo de gente você tem que ir contornando. Agora, o que me chama a atenção, sabe o que é? Olha lá, que o S é o oposto de quem? Do D. Lembra como é que o D é? Brusco, com pressa, duro, que tem que falar, fala na cara, às vezes fala de uma forma muito áspera. E o S, totalmente amável, totalmente equilibrado, tranquilo. Os dois são completamente o oposto. Mas o que mais me intriga é que na hora de casar, o D procura um S e um S procura um D. Observa, o marido extremamente falante, a esposa caladinha. Ou a esposa extremamente falante e o marido calado, tranquilo. Talvez aí se cumpre aquela máxima, né? Os opostos se atraem. Pastor, como é que eu conheço uma criança que é esse? Como? Ele está sempre abraçando os outros coleguinhas. Você conhece alguma criança assim? O tempo todo beijando, o tempo todo abraçando. Ele vai com o coleguinha e imediatamente ele já pega na mão. São amáveis. Você começa a conhecer o perfil da criança desse jeito. Bom, mas vamos saltar aí, vamos lá para o D, para o C. Quem são as pessoas C? Como é que eu reconheço essas pessoas, pastor? Quem são elas? Primeiro, calados. É o tipo de gente que está todo mundo numa mesa jantando e rindo. Ele está assim, ó. Não acha graça de nada. Você conhece gente assim? Você até pensa, você fala, parece que fulano não está gostando. Não é que ele não está gostando, aquele é o jeito de ser dele. Você chega para um I e dá assim, olha aqui, eu quero te dar esse passador de slide presente. O I fala, gente, olha aqui o que eu ganhei. Você chega para o C, aqui, eu quero te dar esse kit de presente. Ah, tá bom, obrigado. Você conhece gente assim? Não expressa sentimentos. E tudo que você fala, eles questionam. Por exemplo, se você tem vocês dois têm uma discussão por causa desse copo. Não, porque esse copo ele é produzido da forma assim. E uma pessoa do perfil C diz, não, é dessa forma. E vocês dois entram no embate. Daí a pouco a discussão acabou, você vai embora para casa e vai dormir. Sabe o que a pessoa do perfil C faz? Ela vai embora para casa e vai pesquisar, porque ela precisa ter certeza daquilo. E ela fica pesquisando, ela pesquisa um dia, 2 dias, 1 mês depois,
Você encontra com aquela pessoa, você não está lembrando de mais nada. Aí ele chega para você, fulano, opa, beleza? Lembra daquele dia que a gente conversava do copo? Não, você lembra. A gente estava num lugar assim, falando isso e aquilo. Aí você fala assim, tá, estou lembrado. Sim, o que foi? Aqui, ó, você está errado, ó, eu li. Você conhece gente assim? Conhece? Interessante é que essas pessoas, quem me lembra aqui? Abraão, ele era desse jeito. Para ele ir para a terra que Deus mandou, ele esperou o pai dele morrer. Deus mandou ele sair da parentela, ele levou a parentela com ela. Ele vai para a terra prometida, há uma fome, o que ele faz? Ele sai de lá em busca de segurança, por cautela, vai para o Egito. No Egito, querendo ser cauteloso, ele mente, fala que a esposa dele era irmã dele. Isso deu o maior problema. E aí eu fico vendo como que Deus trabalha, né? Deus pega uma pessoa que se move o tempo todo em cima de fatos e evidências e chama essa pessoa para andar pela fé. Uau! E se torna o pai da fé, mostrando que perfil comportamental é muito legal, mas quando o espiritual entra, muda tudo. Deus pode transformar tudo na sua vida. Como é que eu ganho essa pessoa? O que eles gostam? Eles gostam de informação. Tudo que eu for falar com eles, eu preciso ter dados. Eu preciso falar pautado em fatos, em evidências. Tenho que ser objetivo, mas eu tenho que ter evidência. Ah, pastor, como é que eles compram um celular diferente? Sabe como é que eles compram o celular? Eles chegam numa loja e falam assim, ei, por favor, me dá aquele celular ali, deixa eu ver. Aí o moço traz o celular, o vendedor, a vendedora, aí ele pega, tá. Tem manual? Tem. Por favor, me dá o manual dele. Aí ele senta lá e abre aquele negócio com aquela letra daquele tamaninho e fica ali, lendo tudo. Depois que ele lê tudo, eu vou comprar esse celular. Legal, gostei dele. Mas ele precisa ler. Ele precisa de todas as informações. É o tipo de gente que te questiona. É o tipo de gente que tudo que você vai fazer numa célula, numa reunião, você coloca um plano no seu trabalho, a primeira coisa que ele faz é te questionar. Pastor, por que ele questiona? Porque ele não concorda comigo? Não. É porque ele precisa saber de todos os detalhes. Quando ele tem todos os detalhes, aí você pode ter certeza, ele está contigo e não abre. Ele vai com você até o final. Mas ele precisa de detalhes. E o que eles não gostam? Sabe por que eles não gostam? De gente que atrasa. Sabe por que eles não gostam? De gente desorganizada. De gente que, se é 9,6 e a pessoa fala que é 10, ele dá um troço, porque é 9,6. Para eles é tudo nos detalhes. E é o tipo de gente que também sofre. Sofre por quê? Porque para eles tudo tem que ser de uma maneira muito perfeita. É o tipo de líder que tem dificuldade de multiplicar a célula. Por quê? Eles fazem tudo com tanta perfeição que eles sofrem com isso. Eles têm que entregar um trabalho às 5 horas da tarde, 4h59 eles ainda não terminaram. E alguém diz, mas você enrolou? Não, eles já fizeram um monte de vezes, mas ainda não estão satisfeitos. Eles acreditam que pode melhorar. Então, eles elevam o padrão. E por elevar o padrão, eles têm dificuldade de trabalhar em equipe. Porque eles acham que ninguém consegue fazer. Não, se for outro, não vai ficar do meu jeito. Então, eles têm essa característica. E eles precisam de ajuda para ser menos perfeccionista. Pastor, e como é que eu conheço uma criança? Como é que eu conheço uma criança que vai ter essa tendência? É simples. Está todo mundo brincando e ele está lá olhando o relógio, tentando entender como é que funciona o relógio. Como é que os ponteiros trabalham. Ou seja, ele está o tempo todo, não basta olhar para o relógio,
ele quer entender o processo, o funcionamento. E aí, você tem essa pessoa. Ela é... Pastor, de quem que essa pessoa tem mais dificuldade de conviver? Ele é o oposto de quem? Ele é o oposto de quem? Do I. E com quem que ele casa? Com o I. E aí chega aqui para mim, pastor, estou com um problema no meu casamento. Por quê, irmã? Não, a esposa é C, o marido é I. Pastor, eu não aguento mais. Eu deixo as coisas tudo arrumadinha. Meu marido vem e espalha tudo na casa. Eu não dou conta. Aí os dois começam a brigar. Essa pessoa é o tipo de pessoa que quando ela termina um serviço, ela não vai embora. Ela terminou o serviço, aí ela coloca as coisas tudo no lugarzinho. Detalhe por detalhe. A caneta é aqui, esse papel é aqui, esse bloquinho é aqui. Ele se move assim. E por se mover assim, ele briga o tempo todo com pessoas do perfil I. Eles não se dão bem. Por quê? Lembra que ele é extremamente calado? O I extremamente falante? Naquele ambiente da mesa, todo mundo rindo e ele calado, ele só olha para o I e fala, gente do céu, como é que dá conta de falar desse jeito? Não dou conta de ficar perto de pessoa que fala desse tanto, não. É insuportável, tanto que fala. Porque eles são justamente dessa forma, eles ficam mais quietos. Agora, o que eu e você precisamos entender é que todos nós temos um pouquinho disso daí. Só que tem um que sobressai na sua vida. Sim ou não? Quem aí se identificou com o D e levanta a mão? É apressado. D. Quem aí se identificou com o I? Brincalhão, faz amizade com todo mundo, amigo de todo mundo? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Quem aí é S? Voz tranquila, da paz, da harmonia, não gosta de... E quem aí é C? Tem que saber os detalhes, levanta a mão. Pronto. Agora sabe o que é interessante? Pastor, eu sou assim o tempo todo? Não. Varia de acordo com o ambiente. Por exemplo, uma pessoa C, ela, do cautela, ela é extremamente calada. Quando botou pressão nela, ela está numa situação, aí ela fica tensa, nervosa. Sabe como é que ela fica nervosa? Ela migra para o oposto, que é o I, dá nela crise de riso. Você conhece gente quando dá crise de riso, quando fica nervoso, dá crise de riso? E o I, extremamente falante, quando ele entra debaixo de uma pressão, o que ele faz? Calado. Se você vê uma pessoa brincalhona, extrovertida, calado, você pode saber, está acontecendo alguma coisa. Pastor, o que isso pode me ajudar? Tá. Primeiro, você precisa de entender que não existe um melhor que o outro. Não existe certo e errado. Devo buscar o equilíbrio? Não. Você precisa ser o que naquele momento você precisa ser. Por exemplo, Jesus, com as crianças, Jesus ele era amável. Com os escribas e fariseus, ele era cauteloso. Cauteloso. E vamos dizer assim, com os escribas ele era cauteloso. E com os mercadores do templo, aqueles que estavam fazendo ali do templo, trocando moedas com câmbio dentro do templo, ele foi duro, foi dominante naquele momento. E Jesus, ele era aí, pastor? Claro, gostava de uma festa. O primeiro milagre dele foi numa festa. Eu até acho que ele era aí. Puxando a sardinha para o meu lado. Só um I é capaz de virar para uma pessoa. Jesus acabou de ter uma revelação de Zaqueu. Zaqueu estava em cima. Lembra Zaqueu passando? Jesus olha para Zaqueu. O que Jesus diz para Zaqueu? Zaqueu, convém pousar na tua casa. É a mesma coisa de eu chegar para alguns de vocês hoje e falar, ô Celinho, convém eu ir jantar lá na sua casa hoje à noite. Beleza, Riquelme? Dá para fazer uma jantinha lá? Oferecido. Então, você percebe os 4 perfis em Jesus. Ou seja, ele agia
de acordo com o momento. Isso pode ser chamado de inteligência emocional. Você saber se comportar com a necessidade do momento. Se a coisa precisa de ser assertivo, objetivo, vai de D. Pastor, o circo está pegando fogo, está maior confusão. Então vai de S, porque você chega lá e apazigua tudo. Não, aquilo ali é uma situação que a gente precisa pensar e repensar. Então seja cauteloso, vai de cautela. A inteligência emocional é você justamente entender isso. Quando você tem esse entendimento, você entende que o D, ele é franco, porque ele é assim. Ele não é, você pensa que ele é mandão, essa pessoa é muito sem educação comigo. Não, não é. É o jeito dele ser. Isso alivia. Isso alivia. Quando eu tinha relacionamento com pessoas do perfil D, eu falava, puxa, não dou muito bem com aquele irmão ali. Sabe aquela frase assim? Nossa, meu anjo da guarda não vai com o anjo da guarda do fulano. Você já escutou essa heresia aí fora aí? Talvez seja por isso. Porque um diferente, oposto do outro. Agora, quando a pessoa é igualzinho você, pensa como você, vocês são do mesmo perfil, você conhece aquela pessoa agora, você fala assim, gente, parece que eu conheço essa pessoa faz anos. Já aconteceu isso com você? Você conhecer alguém e você ter a sensação que você já conhece aquela pessoa tem tantos anos. Na verdade, quando você olha para ela, é o seu espelho. Você está olhando para você. Ele é igualzinho a você. Por isso que você acha que você o conhece há muito, e muito, e muito tempo. Pastor, o que eu devo fazer depois que eu sei sobre tudo isso? Eu sou muito D, e eu não consigo mudar isso. Se você é muito D, você não precisa parar de ser D. Você só precisa levantar mais o seu S. Se você é muito I, você precisa levantar um pouco na sua vida o seu C. E como que eu consigo isso? Eu vou te falar de uma forma espiritual. Primeiro, Gálatas 5,16. A Bíblia fala que nós devemos andar no Espírito. O Espírito Santo vai te dar o comportamento certo, na hora certa. Versículo 18 de Gálatas 5, a Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai te guiar. E em Gálatas, no mesmo capítulo 5, versículo 22, você vai aprender ali sobre o fruto do Espírito, que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar aqui agora. Tudo que eu falei aqui está dentro do fruto do Espírito. O Espírito Santo, ele te dará domínio próprio. Você deve buscar isso em Deus, se fortalecer em Deus. Esse é o projeto de Deus para equilibrar isso sobre a sua vida. Deu para aprender um pouco? Amém? Esse livro, então, percebe-se que não é um livro que você lê e acabou. Você lê e vez ou outra você vai precisar, estou com uma pessoa assim, deixa eu ir lá, peraí, estou lidando com alguém dessa forma, como é que eu vou lidar? Vou discipular uma pessoa, converteu alguém assim, como é que eu vou lidar com isso? É dessa forma que você vai trabalhar. Eu quero orar com você. Vamos ficar em pé. O que você precisa mudar na sua vida? O que você precisa? Pastor, sabe, às vezes eu sou muito durão, às vezes eu sou muito objetivo, e essa minha franqueza às vezes machuca as pessoas, e eu preciso melhorar isso. Pastor, às vezes eu sou muito influenciador, sabe, às vezes eu faço umas piadinhas fora de hora, isso me dá tanto problema, eu precisava mudar isso na minha vida. Eu precisava ser mais focado, eu não consigo ter foco, pastor. Eu começo uma coisa, eu pulo para outra, eu pulo para outra. Não, pastor, sabe, eu preciso tanto de oração, porque eu sou uma pessoa que eu foco muito em segurança, e eu sou muito inseguro. Às vezes eu perco oportunidades na vida por acreditar que eu não sou capaz o suficiente, que eu não tenho condições de executar e de fazer. Não, pastor, eu sou uma pessoa muito cautelosa, eu sou C.
Eu já perdi tantas oportunidades na vida porque eu nunca acho que está bom. Eu sempre quero mais, a excelência, buscando a perfeição. E isso me atrapalha tanto. Eu quero que você ore nesse propósito. Eu vou orar com você. Mas eu também quero orar com você no outro propósito. Pastor, eu sou D. Eu estou convivendo com uma pessoa que é S. Eu não estou aguentando mais a lentidão dessa pessoa. Ah, eu sou um I. Eu sou um C. Eu estou convivendo com uma pessoa I que é extremamente desorganizada e eu não aguento mais isso. Ou talvez você está levando isso para o lado pessoal. E não é pessoal. São perfis comportamentais. E tudo que eu te falei aqui são coisas que você vê isso no dia a dia. Aqui dentro e lá fora você vai ver isso. Eu quero orar com você, para que Deus te ajude a solucionar conflitos. Eu quero orar pelo seu temperamento. Eu quero orar para que você consiga compreender aquela pessoa que está dentro da sua casa. Às vezes, grande parte das brigas, desavenças, são por causa disso aqui que você ouviu hoje. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça nesse momento. Com seus olhos fechados. Essa sua maneira de ser está te incomodando? Eu quero orar por você nisso. Eu quero orar. Eu quero orar se essa maneira sua de ser, não importa se você é muito dominante, se você é muito influente, se você é muito inseguro, se você é muito cauteloso. Mas ser dessa forma, de alguma forma, está te atrapalhando. Eu quero orar com você. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e a vir aqui à frente agora. E nós vamos orar. Você não precisa falar o que você é, se é D, se é S, se é C. Mas comece a pensar nos problemas que você já teve às vezes. Quantas inimizades que você já teve, ou relacionamentos quebrados por essa forma às vezes de ser muito duro. Ou às vezes, talvez você não consegue levar um negócio adiante porque você está sempre perdendo o foco. E isso te atrapalha. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente também. Eu quero orar por você que em momentos você se sente inseguro. Sabe, você gostaria de ser uma pessoa mais segura, mas você sente uma insegurança em determinados momentos e você perde oportunidade na vida com isso. Eu quero orar com você, que também é cauteloso. E às vezes você é tão perfeccionista, isso acaba com você, você sofre por causa disso. Vem aqui à frente, nós vamos orar agora. Eu quero orar por você que convive com uma pessoa temperamental. Pastor, é tão difícil lá em casa conviver com aquela pessoa. No meu local de trabalho, pastor, está difícil. Estou quase perdendo, largando um emprego que eu tenho, um sonho, por causa de uma pessoa, pelo comportamento daquela pessoa. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar agora.